horrível. Agora tá. Aqui, né? Aqui. Isso. Ah, daqui a pouco eu compartilhar. Pronto, obrigada. Não vou. Todo mundo está visualizando certinho? Beleza. Pronto. Então, nós falamos de sistema digestório, né? Na verdade, estamos iniciando. E agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre dietas, que vocês vão lidar bastante com os pacientes, que são os tipos de dieta. Provavelmente, alguma das outras professoras, na disciplina nutrição, vocês vão ter aula a respeito dessas dietas, tá? Como o sistema digestório, para vocês entenderem um pouquinho o que é digestão. E agora nós vamos falar de dietas, tipos de dietas hospitalares. Para depois, na próxima aula, que a gente tiver teórica, a gente falar do sistema digestório em si, vocês entenderem os órgãos, os exames e assim sucessivamente. Então, dieta refere-se ao hábito alimentar de cada indivíduo, né? Então, a dieta é a forma como cada indivíduo se alimenta, que ele come, o que ele usa na alimentação dele. Das dietas hospitalares progressivas, né? Então, dieta refere-se ao hábito alimentar que cada indivíduo tem. Então, esse é um conceito básico. Depois, nós temos as dietas hospitalares progressivas, né? Que são os tipos de dietas que nós temos e, na verdade, nós vamos voltar para as dietas hospitalares. Então, nós temos a dieta líquida, a dieta líquida restrita, as indicações e as características. Então, dietas hospitalares líquidas é aquela que reduz o tempo e trabalho digestivo dos alimentos consumidos e apresenta pequena viscosidade e fluidez. Então, é aquela que vai reduzir o tempo da digestão. Então, os pacientes que eles estão hospitalizados, né, eles necessitam, a maioria deles, de uma dieta líquida, a depender, né, da patologia daquele paciente, do quadro daquele paciente, se é um pós-operatório, se é um pré-operatório, e assim sucessivamente. Ela é aquela que reduz o tempo e o trabalho digestivo dos alimentos. Então, o paciente não vai necessitar totalmente daquele processo mecânico que a gente viu lá na digestão, né, daquela mastigação, né? Ele vai conseguir consumir, se alimentar, né, reduzindo o tempo do trabalho digestivo que aquele alimento vai necessitar. E ela divide-se em líquida restrita e líquida completa. Qual a indicação? Determinados exames e pré e pós-cirúrgicos. Então, os pacientes que eles, vai depender que necessitam fazer algum exame, né, seja principalmente dos exames para o sistema digestório, né, ligados ao intestino grosso, ao intestino delgado, ao estômago. Então, são indicações que esses pacientes consumem um dia antes, uma dieta líquida. E os exames, né, que necessitam para exames pré e pós-cirúrgico, antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então, eles vão necessitar de uma dieta líquida. As características, né? Essas dietas líquidas, elas são hipocalórica. O que é hipo? Tudo que tem um prefixo hipo é baixo, hiper, alto. Então, se a dieta é hipocalórica, ela tem baixa caloria. Glicídica, né? Rica em glicídios, em gorduras,
proteínas e lipídios. Então, você não vai precisar mastigar, né, degradar esse alimento, né, como uma dieta normal, mas ela é rica, né? Ela é pobre em calorias, né, em baixa caloria, mas já tem uma quantidade, né, de glicídios, de gorduras e proteínas e lipídios essenciais para a necessidade daquele paciente. Depois nós temos a dieta semilíquida. Ela é constituída de preparações mistas, que encontram partículas em suspensão, porém exclui a função mastigatória. Ela já não é totalmente líquida, ela é semilíquida, ela tem partículas. Um exemplo aqui que a gente pode dar é uma sopa, né? Aí você pode fazer uma sopa, um exemplo, sem ser batida no liquidificador, ralar todas as verduras, a cenoura, o chuchu, uma batatinha, uma batata, uma beterraba, e aí ela vai ter o quê? Uma preparação mista, vai ter umas partículas em suspensão, porque vai estar raladinho ali, vai ter essas partículas suspensas, porém o paciente vai conseguir engolir, deglutir, absorver, sem necessitar mastigar. Ou eu posso também dar uma batida no liquidificador, um exemplo, não muito severa, né? Só para triturar aquele alimento e o paciente vai conseguir consumir. Porém, vai ter uma suspensão dessas partículas, ela não é totalmente líquida. Depois nós temos a dieta pastosa. É aquela que contém alimentos em formas de pasta. Nossa, não é, todos ficaram errados aqui. Esse aqui, o anterior. Então, é aquela que contém alimentos em forma de pasta. É indicada nos casos, vou separar aqui, desculpa, de dificuldade de mastigação, pré e pós-cirúrgico. Pode ser normoglicídica, normo vem de normal, pode ser normal e gordura. Pode ser normoproteica, que é normal em proteínas, e normolipídica, que é normal em gorduras principalmente saturadas, né? Nesse caso aqui. Então, a dieta pastosa, um exemplo que a gente pode dar uma sopa batida totalmente no liquidificador, né? Então, ela vai ficar uma pasta, né? Como se a gente fosse fazer um pirão, né? Então, o pirão ele é pastoso, né? Dependendo da consistência que você deixa ele. Então, ela é chamada de uma dieta pastosa. E esse paciente ele vai poder consumir essa dieta pastosa antes da cirurgia ou depois da cirurgia. Então, todos os pacientes que vocês vão se deparar nas internações aí, hospitais, clínicas, cada um deles tem uma dieta específica. Por isso que tem os nutricionistas, né, dentro das clínicas e hospitais que tem internações. Porque cada paciente, cada leito, cada quarto, tem um paciente com uma dieta específica. Tem um paciente que precisa de uma dieta restrita em sódio, restrita em proteína, restrita em gordura. Já tem pacientes que vão necessitar de uma dieta hipercalórica, né, rica em calorias, porque ele já está ali debilitado há um bom tempo, a depender do que ele passou, se foi processo cirúrgico ou não, e ele precisa ter uma dieta rica em calorias, em carboidratos, para que ele volte a exercer as suas funções normais, tá? Então, a dieta pastosa é aquela que contém alimentos em forma de pastas. E é indicada para aqueles pacientes que têm dificuldade para mastigação. A gente pode dar um exemplo, um pós-cirúrgico que foi feito uma cirurgia bucal, né? Ele não vai poder mastigar, mas ele precisa se alimentar. Então, a dieta pastosa seria indicada para esse paciente.
Professora, Oi. para aquelas pessoas de idade também, E elas podem, né? também, as dietas pastosas. Porque o que, que a gente percebe nas... Deixa eu ver se é algum aluno aqui, tá, gente? Quando eu pegar o celular, não é no WhatsApp. É porque, às vezes, tem gente que não está entrando. Aquelas dietas... Eu nunca abro ele aqui. Isso, Ivonete. Ó, deixa eu aproveitar e responder a mensagem da professora Solange. Eu perguntei, boa noite, quando vai ser sua aula prática? Vai ser na terça? Ela disse que sim. Então, terça-feira vocês não têm aula comigo, vai ser com a professora Solange, tá bom? Mas ela deve avisar vocês. Isso, Ivonete. As dietas, os pacientes, as pessoas idosas, não pacientes, elas têm dificuldade para deglutir. Não sei se vocês já perceberam. Até quando está deglutindo, que faz o ar deglutir, você vê que tem uma dificuldade, né? Até o movimento. Então, elas são mais indicadas também, tá? Essa dieta. A dieta branda, o que vem a ser uma dieta branda? Ela não contém fibras ásperas, nem alimentos fortemente condimentados, ou seja, alimentos ricos em temperos. É semelhante a uma dieta normal, porém com alimentos triturados ou moídos. Então, a dieta branda já é um pouquinho mais diferente, né? Ela não contém fibras ásperas, nem alimentos fortemente condimentados. Como a gente está falando aqui do sistema digestório, então, um paciente que ele tem gastrite, úlcera, ele não pode consumir um alimento fortemente condimentado, concorda comigo? Né? Então, a dieta mais correta para ele é a dieta branda, que é semelhante à dieta normal, mas com alimentos triturados ou moídos. Aqui no caso, já se ele tivesse passado também por algum tipo de cirurgia. Ele ia conseguir comer, se alimentar praticamente uma dieta normal, mas não poderia ser rica em condimentos e esses alimentos teriam que ser triturados ou moídos. Né? Então, passar no triturador, ou no caso, se fosse uma carne passasse, fosse uma carne moída, triturada, né? Mas o maior cuidado aqui seria com essas fibras ásperas e com esses condimentos. É chamado de dieta branda. Depois nós temos a dieta normal, que é aquela que fornece alimentos, proporções adequadas de diversos grupos de alimentos. É uma dieta que nós consumimos no nosso dia a dia, a maioria das pessoas. Ela fornece alimentos, proporções adequadas, então a gente tem que comer um pouco de tudo. Nossa alimentação é necessário que ela tenha um pouco de carboidrato, de fibra, de proteínas. Então, ela é chamada de uma dieta normal. E tem pacientes que a gente vai se deparar na internet que eles têm uma dieta normal. Depois nós temos as dietas hospitalares progressivas e modificadas. O que vem a ser uma dieta progressivas e modificadas? A primeira que nós temos é a dieta laxante. O que é a dieta laxante? Olha o erro aqui do acento. Dieta laxante é aquela cuja finalidade básica é facilitar o funcionamento intestinal, favorecendo a eliminação do bolo fecal. Então, é aquilo que a gente falou nos slides anteriores. Essa dieta laxante, ela é indicada para os pacientes que têm constipação, que têm dificuldade para defecar. E para pessoas que têm dificuldade para defecar. A gente não precisa ligar totalmente a pacientes, né? Só como, por causa do curso de vocês, nós estamos referindo aos hospitalares. Mas nós, no nosso dia a dia, a gente pode se deparar até nós mesmos com essa dificuldade para eliminação desse bolo fecal e a gente vai precisar colocar em uma dieta progressiva modificada. Por exemplo, uma dieta laxante. Ela vai ajudar, né? A finalidade dela é facilitar o funcionamento intestinal. Então, a gente pode estar colocando o que aí? As fibras. Mas o que a gente vai precisar ter um cuidado? Com a ingestão de água. Senão, essas fibras não vão ajudar o intestino a funcionar normalmente
e eu vou continuar com a dificuldade para eliminar esse bolo fecal. Então, eu tenho que consumir a fibra, né? Alimentos que tornam essa dieta laxante, mas eu tenho que ter um cuidado com a ingestão de água. Ela tem que ser redobrada para eu realmente conseguir, né, fazer com que meu intestino funcione normal e consiga eliminar esse bolo fecal. Então, tem pacientes internados que eles têm dificuldade para defecar. E tem pacientes que precisam ir para o hospital para fazer lavagem, concordam comigo? Né? Então, lá, eles também vão passar por uma dieta laxante. Outros ficam internados a depender dos medicamentos, muito tempo acamado, dificulta a eliminação desse bolo fecal, e as nutricionistas, né, lá no ambiente hospitalar, entram com a dieta laxante. A outra, nós temos a dieta obstipante. É aquela que se destina a diminuir o número de defecações. Né? Então, a laxante vai ajudar a eliminar o bolo fecal. Já a obstipante é aquela dieta que vai ajudar a diminuir o número de defecações. Então, vai ser indicado no caso de pacientes com diarreia. Se essa diarreia for ocasionada por uma infecção intestinal, principalmente bacteriana, o correto é que elimine mesmo, né? Já não vai ser uma dieta obstipante. O médico vai deixar eliminar, porque quanto mais você elimina, mais você está eliminando o micro-organismo que está causando aquela infecção. Mas se for uma diarreia ocasionada por por medicamentos, por um exemplo, quando a gente usa bastante antibiótico, né? Esse antibiótico atinge a nossa flora intestinal, né? Faz com que as bactérias boas, que são os lactobacilos, elas sejam atingidas, e aí você começa a não ter mais essa proteção, né? Com essas bactérias boas, e aí ele atinge a flora intestinal, e aí você começa a ter diarreia. Então, é correto, nesses pacientes, eles terem uma dieta, receber uma dieta chamada de obstipante, que vai ajudar a diminuir o número de defecação. Depois nós temos a dieta hipercalórica. Hiper vem de alta, grande, então hiper vem dieta rica em calorias, e hiperproteica. Hipo também vem de alto, então rica em proteínas. Então, tem dietas hipercalóricas e hiperproteicas. Essas dietas é aquela que apresenta aporte maior de proteínas, ou seja, que tem uma quantidade maior de proteínas e calorias quando comparada às necessidades do indivíduo. Então, um exemplo, um paciente que já está há muito tempo ali internado, né, teve perda de eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, consequentemente ele vai ficar indisposto, né, ele não vai conseguir exercer as suas atividades normais, então ele vai precisar de uma dieta rica em calorias para dar energia, né? Então, na verdade, é que a gente já pensa até no carboidrato. Então, vai ajudar esse indivíduo, esse paciente, né, a voltar a conseguir ter as suas atividades normais, né? Na verdade, ter uma vitalidade também normal. É indicado no caso de desnutrição, né? Então, as pessoas que estão desnutridas, queimaduras. Por que queimaduras? Quando o indivíduo sofre queimadura, ele vai ter uma perda desses eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, e aí ele vai ficar indisposto, ele pode ocasionar uma desnutrição e assim sucessivamente. Então, ele vai precisar, né, de uma dieta rica em proteínas e calorias. E no caso de processos infecciosos, porque os processos infecciosos, quando a gente fala em infecção, a gente pensa em micro-organismos, principalmente bacterianos, né? Na verdade, desculpa,
A gente já lembra de bactérias, que é infecciosa, que causa infecção, um exemplo aqui. E aí, se tem bactérias, vai atingir principalmente o sistema digestório dele, né, a flora intestinal, que foi o que eu falei anteriormente, e ele vai ficar, perder eletrose, vai ficar indisposto, fraco, como a gente diz. Então, tem aqueles pacientes, aqueles indivíduos que após um processo infeccioso, eles, né, ficam suando, transpirando. E aí o correto é uma dieta rica em calorias e proteínas para que ele volte ao seu normal. Depois nós temos as dietas especiais ou terapêuticas, né, que são as chamadas de principais. Então, nós temos as dietas terapêuticas. Quando a gente fala em dietas terapêuticas, são aquelas dietas direcionadas para os determinados pacientes, para determinadas patologias específicas. Então, nós temos as dietas para portadores de excesso de peso ou obesidade. Então, aquele paciente que está lá internado, aquele paciente que foi até aquele consultório por uma patologia específica, se for excesso de peso ou, né, clinicamente falando, obesidade, ele vai ter que ter uma dieta específica. Nós temos as dietas terapêuticas para portador de diabetes mellitus. Então, aqui, se ele é portador de diabetes mellitus, ele já vai precisar ter uma restrição de açúcar, glicose e principalmente também de carboidratos, porque os carboidratos, como vocês viram no slide anterior, eles vão gerar, o produto final dele é a glicose. Dietas para portadores de doenças renais, então vai ter aqueles pacientes, vai ter aquele indivíduo que ele vai precisar ter uma restrição, né, de alimentos. Se a gente está falando em doenças renais, nós vamos pensar logo aqui em sódio, né? Então, os pacientes que têm patologias renais, eles têm que ter um consumo menor em alimentos ricos em sal, em sódio, um exemplo. Né? Por exemplo, se ele é hipertenso, que pode levar a um problema renal, ele tem que ter cuidado com esse consumo de sódio. Tem as dietas para os portadores de diabetes mellitus e doença renal. Então, já vai ter que ter cuidado com o açúcar, o exemplo, e vai ter que ter cuidado com o sal. Dois exemplos que estou dando. Dietas para portadores de hipertensão. Então, se tem elevação de pressão, cuidado com o sódio. Se tem dislipidemia, que dislipidemia é colesterol elevado, triglicerídeos elevado, a HDL, que é o colesterol baixo, tem quanto mais alto, melhor, e o LDL alto, né? Então, é dislipidemia. Então, ele vai ter que ter uma dieta restrita em gorduras. Então, eu vou ter que fazer isso aí, então. Eu tenho tudo isso aí, hipertensão, pois tem que ter arterial. Cuidado com gordura, com sal e com carboidrato. E Pois doença arterial coronariana, que atinge as coronárias. Né? Lembra lá das veias que a gente falou? Então, se você tem uma dieta rica em gorduras, você também pode ter um problema de doenças aqui das artérias. Então, é chamadas de dietas especiais ou terapêuticas. Elas são direcionadas para cada patologia, para cada indivíduo com a patologia específica. Prontinho, deu tempo para a gente ver os dois. Deixa eu finalizar aqui para eu ver vocês. Deixa eu...